Muito bem, eu quero iniciar essa live lhe desejando um feliz início de ano, que possamos seguir nossa jornada com alegria e firmeza, que possamos fazer a nossa parte para que 2020 seja um ano de harmonia, de compreensão, de conforto, né? Como eu prometi, estou aqui novamente utilizando essa poderosa e maravilhosa ferramenta, de forma que possamos estar juntos, mesmo que tão distantes fisicamente, né? Então, para hoje, em respeito à sincronicidade, eu quero começar com uma pergunta que me chegou por e-mail de um discípulo querido, que trouxe uma questão que eu considero que veio do coração. Ele diz assim: querido Baba, nesses dias sinto uma tristeza e grandes saudades do Prem Baba que conheci nos últimos 10 anos. O beija-flor do divino amor mágico, profunda sabedoria de compaixão e profundo silêncio. Mesmo que eu tenha sentido a forte presença de Satya em seus retiros no ano passado, sinto que o meu guru hoje está mais como um professor do que como um guru, né? Então, com muito amor e saudades do seu discípulo para sempre. Essa questão traz muitos insights. A gente pode olhar para ela a partir de diferentes ângulos. Assim como a gente pode olhar para qualquer coisa a partir de diferentes ângulos. E cada ângulo é como um universo. Apresenta diferentes aspectos do conhecimento. Você se comunica comigo a partir do seu coração. Você está se revelando. Então eu sinto que você merece que eu também corresponda a partir do coração, que eu me revele um pouco mais para você. E é isso que eu quero fazer agora, então. São muitas as possibilidades. Eu posso falar isso de uma forma mais superficial, de uma forma mediana ou de uma forma profunda, né? Então vamos lá. Primeiro, compreendo perfeitamente esse sentimento que você traduz como saudade. Saudade de uma manifestação do ser através desse corpo que chamamos de Prem Baba, que lhe tocou profundamente em diferentes ocasiões, que
contribuiu para a evocação do ser em você, que te trouxe insights, que te ajudou a ter ricas experiências. Essa manifestação, ela continua aqui. Mas se faz necessário que compreendamos alguns aspectos desse fenômeno que chamamos mestre espiritual. O mestre espiritual, ele é um paradoxo, porque ele contém uma dimensão espiritual, que podemos chamar de divina, que às vezes eu chamo de vertical, e tem uma dimensão humana, uma dimensão material, que às vezes eu chamo de horizontal. O mestre carrega essas duas dimensões. Você foi tocado pela dimensão vertical, mas não teve a chance de conhecer a dimensão horizontal. E é um fato que eu precisei recolher essa dimensão vertical por um tempo. Precisei me horizontalizar. Precisei até mesmo me densificar para lidar com determinados assuntos. Isso não quer dizer que a dimensão vertical tenha desaparecido. Ela continua. Essas duas manifestações, a vertical e a horizontal, a divina e humana, são dimensões de uma mesma coisa. Não podemos dizer que a onda não seja o oceano, assim como não podemos dizer que o oceano não seja a onda. A onda é o oceano e o oceano é a onda. São duas dimensões do mesmo ser. No ciclo anterior, eu estava muito fortemente manifestando a dimensão vertical, especialmente durante as temporadas. E foi ali que você pôde ter acesso a essas experiências místicas, essas experiências transcendentais. Mas a dimensão horizontal estava ali também. E que agora eu estou mostrando mais. O que significa essa dimensão horizontal? Que eu sou humano, que eu tenho necessidades materiais, eu trabalho no mundo materialmente, sou também um homem de negócios, tenho uma filha, tenho uma ex-mulher, tenho uma companheira, vou ao banheiro, me alimento. Que são aspectos que antes eu não compartilhava para todos, abertamente, publicamente, a não ser que me perguntassem. Sempre que me perguntava, eu falava, mas não tinha porquê eu explicar essas diferentes dimensões. Agora, nesse novo ciclo, eu sinto a necessidade de explicar mais e melhor.
Por quê? Porque o mestre espiritual está te proporcionando uma experiência. Uma experiência que possibilita ampliação da sua consciência, de forma que você perceba essas diferentes dimensões. E esse recolhimento da dimensão vertical está possibilitando que você se volte para dentro de você e encontre essa dimensão espiritual dentro de você. Porque eu, enquanto mestre espiritual, eu posso segurar na sua mão por um determinado período. Eu posso te ajudar a caminhar por um determinado período, até que você esteja suficientemente maduro para caminhar com suas próprias pernas. Porque enquanto você não experienciar essa dimensão vertical ou a dimensão divina dentro de você, você ainda estará sujeito a equívocos, a projeções, a fantasias, a respeito dessa percepção do divino que você está tendo fora de você. Sempre que você olha para fora, vê Deus fora, sem ter percebido Deus dentro de você, você estará sujeito a equívocos, a enganos, a frustrações, porque se trata de projeções. São projeções que têm uma função dentro do processo de ensinamento, dentro do processo de aprendizagem. Mas em algum momento eu preciso devolver essa projeção para você. Então você precisa encontrar Deus dentro de você, o mestre dentro de você, essa dimensão vertical, espiritual dentro de você. E aí, quando você tiver encontrado isso dentro de você, você vai ver essa dimensão espiritual em tudo que é vivo. Você vai ver isso no seu semelhante, nos demais seres humanos, na natureza, nos animais, em tudo. Você vai ver a vida, você vai ver a alma da existência. A alma da existência. E aí você estará praticando yoga, estará praticando a verdadeira religião, porque a verdadeira religião é um caso de amor com a existência. Você ama a existência e a existência lhe devolve esse amor. Assim como você está agora me fazendo essa declaração de amor, eu estou lhe devolvendo esse amor. É assim. Assim a vida. Esse intercâmbio acontece naturalmente e espontaneamente o tempo inteiro. Você dá, você recebe. Você abriu seu coração, eu estou abrindo o meu. Você está se revelando, eu estou me revelando. Você está compartilhando o seu amor, eu estou compartilhando o meu amor, até que essas divisões desapareçam. Porque essa divisão é uma ilusão criada pela mente. A nossa linguagem é muito limitada. Ela não é suficiente para descrever o mistério da vida, da existência. Nossa linguagem é muito dualista. E essa linguagem dualista, ela não é suficiente para traduzir a unidade. Essa experiência da unidade só é possível quando você silencia internamente,
quando você se volta para dentro e se liberta de todas as crenças, de todas as ideias, de todos os pensamentos. É quando você se coloca totalmente presente. Esse é um aspecto, é um ângulo dessa questão que você está trazendo. Um outro ângulo é que essa frequência espiritual que se manifestou através desse corpo, ela continua e que pode voltar a se manifestar da forma como se manifestou um dia ou não. Porque eu estou vivo e aquilo que está vivo está se transformando, está em processo de expansão contínua. E esse canal está se aperfeiçoando. Então, durante um tempo, eu dei passagem para uma frequência de luz específica. E agora existe a possibilidade de eu dar passagem para uma outra frequência. Frequências da luz, porque o ser é como uma luz branca e tem muitas cores, contém muitas cores, contém o arco-íris. Mas essa frequência só se manifesta quando ela é invocada. Para isso, se fará necessário que criemos um campo de prece para que essa frequência possa se manifestar. Talvez possamos fazer isso na Índia, agora, em fevereiro. Estou chegando lá para iniciar uma temporada. Quem sabe? Quem sabe? Mas é importante que você compreenda essas múltiplas dimensões do ser. Aqui eu estou falando de duas, que é a dimensão humana, horizontal, e a dimensão divina, que é a vertical. E elas se complementam. São dimensões de uma mesma coisa. Às vezes, você vai me ver aqui, na matéria, como um professor. E às vezes, você vai me ver canalizando o guru, que é essa manifestação do ser que conduz a alma da escuridão para a luz, que propicia esse silêncio e essa sabedoria que lhe tocou durante 10 anos. Isso faz parte de uma grande aula. É importante que você compreenda esse plano de aula. Eu estou querendo que você possa dar um salto quântico na sua jornada evolutiva. Que você cresça em amor, em consciência. Que você cresça em autossuficiência. Eu sinto que agora estamos em condições de avançar na espiritualidade. E alcançar estágios ainda não alcançados. Me sinto pronto para abrir outras páginas do livro da vida que até então eu não tinha aberto. Lembre-se, o oceano contém a onda e a onda contém o oceano. Fique atento, atento, para não criar divisões, para não criar separações entre matéria e espírito. São apenas modos de operação. Modos de operação. E eu precisei operar no plano horizontal durante esse período. Mas vamos
criar um campo de prece para evocar a dimensão vertical, essa nova frequência. Realmente tem mesmo a possibilidade dessa nova frequência se manifestar. E eu falo isso por conta daquilo que eu estou sentindo. Então agora me revelando um pouco mais ainda para você. Eu estou sentindo coisas que eu nunca senti antes. Estou percebendo coisas que eu nunca percebi antes. Às vezes até acho estranho, porque eu estou tocando dimensões novas dentro de mim. Isso tudo antecede a manifestação dessa nova frequência. Porque já aconteceu anteriormente. Eu lembro que antes da passagem para o Awaken Love, foi muito parecido. Muito parecido. Embora lá atrás eu tenha tocado outros espaços dentro de mim. Mas participei, de uma experiência semelhante. Tem semelhanças. Semelhanças que é essa antessala desse parto. É um parto de uma nova frequência. E que você está podendo perceber, está podendo sentir. Esse é mais um ângulo dessa questão. Quer outro? Podemos trazer mais um. Você se reconhece como um discípulo. Eu considero isso uma tremenda bênção. Uma tremenda bênção. Um ser humano nessa terra se reconhecer como um discípulo. Uma bênção ainda maior é quando esse discípulo pode se entregar para um mestre espiritual. Eu considero que essa é realmente a bênção suprema. É talvez o fenômeno mais raro nesse mundo, nesse plano da existência. Agora, claro que essa entrega que abre as portas para essas experiências profundas de transformação geram também desafios. Inevitavelmente, teremos que lidar com as nossas projeções, com as nossas crenças, com as nossas loucuras, com as nossas doenças. Precisaremos curar as nossas dependências, a nossa identificação com esse ego disfuncional. Isso faz parte desse processo. Isso muitas vezes nos deixa em situação de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, o que eu sugiro para você é paciência. Tenha um pouco mais de calma. Logo mais você vai poder compreender o fenômeno que está se passando, que é um fenômeno raríssimo. Eu arriscaria dizer que inédito. Logo você vai compreender a dimensão desse fenômeno, desse jogo divino, que tem o objetivo principal de te ajudar a enxergar mais claramente a realidade, de te acordar, de te despertar. E nesse momento, eu considero que o professor, que seria até uma dimensão intermediária entre o homem horizontal
e o divino vertical tem uma função muito importante. Muito importante. Até por conta do alcance que teve a mensagem de Sati através do Prem Baba. Ela acabou chegando em muita gente, num público bastante heterogêneo. E eu sinto que agora eu preciso ir aos pouquinhos encontrando um ponto de harmonia nessa transmissão para eu poder continuar cooperando com o despertar e o desenvolvimento de todos que foram tocados em algum grau. Então eu estou criando uma metodologia que vai passo a passo promovendo esse despertar. Então, para contribuir com essa questão e exemplificação do papel dessa terceira dimensão do ser, que no caso aqui é o professor, que faz a ponte então entre o humano e o guru, o divino, eu vou ler uma outra pergunta que chegou para mim aqui. Você diz assim: amado Prem Baba, sinto que esse é um momento em que muitas mudanças estão acontecendo. Eu gostaria muito de receber seus ensinamentos para me aprofundar no autoconhecimento e ampliar a minha consciência. Você falou que irá lançar uma escola virtual. Eu gostaria de saber mais a respeito. Moro no sul do Brasil e não tenho muitas oportunidades de estar com você presencialmente. Acho que para mim seria maravilhoso poder acessá-lo online. Você pode me dizer quando isso irá acontecer? Então, meus amigos, eu tenho recebido muitos pedidos como esse. Então, pessoas que sentem uma real necessidade de um aprofundamento, de mergulhar no autoconhecimento, que é, então, aquilo que eu considero que seja uma preparação para a ascensão espiritual. Eu tenho insistido, tenho sido enfático na importância do autoconhecimento, mais especificamente no conhecimento da mecânica da mente, na mecânica do ego. Como dominar a sua mente para criar uma realidade que você quer. É importante a gente conseguir lidar com o nosso poder interior adequadamente, como canalizar o nosso poder para realizar aquilo que queremos. Eu sinto que essa é uma etapa fundamental na jornada. Há que se ter um ego para entregar. Há que se ter um ego para entregar. É importante que você consiga se empoderar, consiga se perceber sendo capaz de realizar na matéria. Que você se harmonize com dinheiro, que você se harmonize com sexo, que você se harmonize com as questões fundamentais da vida mundana, a sua saúde, seus relacionamentos familiares, amizade. Isso é muito importante. E isso é o início do trabalho de autotransformação. Esse é o início da minha aula de yoga. É assim que eu ensino o yoga. É assim que eu ensino espiritualidade. É através de como lidar com situações práticas do dia a dia. Então eu quero começar por aí. Então eu estou sim lançando esse projeto que eu estou chamando de Jago. Jago, tá? Jago é uma palavra em sânscrito, que é J-A-G-O, Jago, é uma palavra em hindi, na verdade, que vem do sânscrito, que significa acorda, desperta. Essa palavra está dentro do mantra
que representa a essência da missão, da linhagem espiritual da qual eu pertenço. Né? Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Meresarve Jago, Sarvatra Jago, que Deus, que o amor desperte. Desperte em mim, desperte em todos e em todos os lugares. Aí nesse projeto eu estou então acrescentando, né, um conceito. Estou trazendo um conceito que é acrescentar a palavra Jago à letra D, né, a letra D e o acento circunflexo no O, né, Jago, porque assim você consegue ler e pronunciar adequadamente, e pronunciando adequadamente você consegue então acessar essa frequência do mantra, né, e evocar aquilo que o mantra possibilita, que é essa ideia de despertar, de acordar. Né? Então, essa escola online está se chamando Jago Espiritualidade Prática. E que eu estou começando agora, aqui. Né? Então, quero começar com um programa que tem 3 fases, 3 cursos, que deverão ser cumpridos sequencialmente. Né? O primeiro será lançado no dia 17 próximo, mas já vou disponibilizar as inscrições a partir desse momento, que é uma forma também de facilitar o acesso, um custo mais baixo, porque essa é uma outra questão que há muito tempo eu venho recebendo pedidos, que é como fazer com que esse conhecimento seja mais acessível financeiramente. Então estamos conseguindo, dessa maneira, fazer com que esse conhecimento seja acessível financeiramente também. Claro que existe um custo, porque existe aí toda uma parte prática, instrumental, que precisa ser paga, precisamos desse dinheiro para fazer tudo isso acontecer, manifestar, mas estamos conseguindo então colocar um custo bem acessível para todos. Tá? Então já está disponível agora, aqui na minha bio, vai estar disponível o site, que é jago.com.br, aonde você pode entrar e ter acesso às informações então desse primeiro curso, tá? Que é a primeira parte desse programa que vai se desdobrar em 3. Vai se desdobrar em 3. Então eu estou me esforçando para que você compreenda, compreenda essas verdades profundas de uma forma simples. Então, o meu esforço está sendo na didática. Então, estou começando do beabá. Esse beabá já é profundo, porque eu quero te ensinar, de verdade, de uma forma bem prática, como é que você constrói a sua realidade. Como é que você constrói a realidade que você não quer e que está preso nela, como é que você se liberta dela, como é que você cria a realidade que você deseja. Como é que você usa esse potencial, esse poder da mente a seu favor. A seu favor. Então, vamos lidar com crenças, como desfazer crenças limitantes, como abrir os caminhos da vida, como retirar os obstáculos das diferentes áreas da vida. Abrir caminhos, como que se abre os caminhos. É importante essa fase de cristalização. O nome do curso é Removendo os Obstáculos da Vida. Ancorando o amor, a prosperidade e a liberdade. E aí eu vou aos pouquinhos, então, abrindo caminhos para os estudos mais profundos. Os estudos mais profundos. E aí você, que está comigo já há bastante tempo, e que já fez muitos trabalhos psicoespirituais, você está tendo a chance de se aprofundar um pouquinho mais agora, através dessa metodologia bem didática, e eu vou também querer
logo mais oferecer algo específico para você também, né? Então, além desses encontros presenciais que teremos na Índia e depois em Alto Paraíso, né, onde eu oferecerei temporadas, onde eu vou receber todos, né, eu vou querer, né, entender realmente onde é que você está. Eu sei onde você está, né? Não pense que eu sei onde você está, né? Mas nós vamos conversar, eu quero que você me diga onde é que você acredita estar, e aí vamos continuar a jornada lidando com temas que eu sinto que são fundamentais dessa nova fase, né? Eu entendo que é importante a gente aprender a lidar, né, com a morte, é importante aprender a usar esses recursos internos para abrir caminhos para sabedoria que transcende, que eleva, né? Então tem muita coisa que virá. Eu vou conduzindo passo a passo, né? Então, eu sinto que é isso, né? Acho que esses pontos explica, né, um pouco a respeito dessa questão que muitos têm trazido, muitos têm trazido, né? Puxa vida, né? Cadê o Prembaba? O que é o Prembaba? Então eu estou me explicando melhor, mais claramente. E eu sinto que estamos num momento muito delicado, né? Num momento muito importante dentro da transição que está acontecendo nesse nosso lindo planeta, né? Essa transição que em sânscrito chama-se Parivarta. Parivarta. É a grande transição planetária, uma mudança na frequência. Estamos num momento muito delicado mesmo, né? Onde eu sinto que esse conhecimento, ele pode te segurar, né? Ele pode te ajudar. E você que está me assistindo já está compreendendo o que eu estou falando. Já está compreendendo o que eu estou falando, né? Então, esse momento ele está acordando muitos sintomas, né? E um dos principais sintomas é quase como uma descontinuidade com o passado. É quase como se realmente o passado não está fazendo mais sentido. Não está fazendo mais sentido, né? O que é muito bom por um lado, mas é assustador por outro, né? E então eu entendo assim que esse conhecimento ele é necessário, né? Necessário essa travessia para te ajudar a ancorar, né, essa nova frequência que está chegando para mim, que está chegando para você. Então, meu amado, aqui eu me despeço, espero ter contribuído com você. Estamos aqui nessa live, nessa cidade de São Paulo, que é uma cidade incrível, maravilhosa, né? Mas que também tem aí, né, todos esses barulhos que vocês devem estar ouvindo também, né? E que faz parte, né, do cenário, faz parte do cenário, faz parte da experiência, né? E eu entendo então, para fechar aqui, né, essa transmissão, que talvez a essência, né, de tudo que está ali sendo ensinado através de mim, né, de tudo que eu tenho te proporcionado
através da minha experiência, através dessas aulas que eu estou aqui formando para vocês, esse curso, né, que são videoconferências com conhecimento e exercícios práticos, etc. Tudo isso tem um denominador comum, que é encontrar o ponto de equilíbrio entre matéria e espírito. Encontrar o denominador comum entre a vida na cidade, a vida fora, na Matrix, e essa dimensão espiritual dentro de você. Como é que você consegue encontrar esse eixo, esse ponto de equilíbrio entre a matéria e o espírito, entre o divino e o humano dentro de você? Esse é o jogo. Esse é o jogo. Essa é a grande aula que está sendo transmitida. Então, meus amados, recebam meu carinho, meu abraço. Estou aqui com vocês e vamos aí até onde for possível ir. Vamos até onde o grande mistério nos permitir. Até onde o grande mistério nos permitir. Tá? Eu sei que essa transmissão vai aí promover perguntas, questões. Escreva aí, que aí na medida do possível eu trago uma outra live para você. Vamos deixar disponível aqui também no Stories e no YouTube depois, né? Quem sabe aí em outra plataforma. Estou disponibilizando aonde for possível, aonde encaixar, tudo que eu tenho para dar eu estou dando. Tá? Então receba porque é meu amor, é meu carinho por você. Grande abraço, até um próximo encontro. Namastê.